do videozinho de semana passada? Sim ou não? Sim. Tá. Então, o videozinho para fagocitose de micro-organismos, tá? É bem isso que as nossas células, elas vão fazer, tá? Então, elas são responsáveis, então, por reconhecer, então, a bactéria ou o antígeno. Vocês estão ouvindo o termo antígeno? Sim. Termo antígeno, tá? É o agente causador, certo? Então agora vocês vão começar a ouvir falar sobre antígeno e também vocês vão ouvir falar sobre anticorpos, tá? Que o anticorpo ele é sempre produzido a partir de uma apresentação de antígeno, tá? Há controvérsias que às vezes uma apresentação de antígeno sem gerar uma resposta imunológica ou uma resposta imunológica concreta, não se tem a produção de antígenos, tá? Que é o que a gente está vendo com o tal do Covid, tá? Então, tem uma dificuldade em algumas pessoas, dependendo, isso é característico do sistema imunológico de cada uma das pessoas, de produzir ou não antígenos em contato com alguma doença, certo? Geralmente a gente produz, tá? Mas pode acontecer em algum momento que não. Então, dentro da linhagem linfóide, tá? A gente tem os linfócitos, a separação deles em linfócito B e T, tá? Uma informação bem importante, vocês precisam saber a função de cada um deles, tá? O linfócito B, ele é responsável direto pela produção de anticorpos, tá? E o linfócito T, ele é citotóxico, que a gente chama, tá? Ele auxilia na citotoxicidade na destruição, então, dos antígenos, certo? Continuo no escuro. Daiane, alguma coisa com a tua internet, tá? Alguém mais está ouvindo o áudio cortado e não está vendo a imagem? Não, para mim Para tá mim bom. tá normal. Posso repetir para mim? Ele auxilia na destruição. O linfócito T, ele Isso. auxilia na destruição com a citotoxicidade do patógeno, do antígeno, certo? E ele também é o que regula as células do sistema imune, certo? Então, ele auxilia na toxicidade e ele é o que dá o comando do tipo assim, ó, tá, deu, agora acabou, não precisa mais ter essa resposta imunológica, tá? Tá. E as células natural killer, tá, que é um tipo de linfócito também, tá? Elas fazem especificamente a destruição de outras células contaminadas, tá? Há estudos que dizem que que falam sobre a utilização de células natural killers para processos de tumores, onde tu consegue, através de uma programação celular, fazer com que elas destruam células tumorais, tá? Mas são estudos, certo? As células T citotóxicas, então, quem são as células T citotóxicas? É da linhagem mieloide ou é da linhagem linfóide? Linfóide. Muito bem. Ai, Jesus! Tem um ímã, tá produzindo um eco bem grande aí teu microfone, tá? Então, as células T citotóxicas são linfócitos T citotóxicos, tá? Que matam as células que estão infectadas com vírus e outros tipos de patógenos intracelulares, certo? Os T auxiliares, então, que estão auxiliando, produzem outros sinais adicionais essenciais que ativam as células B, tá? Então, essa diferença entre linfócito T citotóxico, linfócito T auxiliar e o linfócito T regulador, tá? Que suprimem a atividade de outros linfócitos e auxiliam a controlar as respostas imunes, certo? Então, esses três tipos de células, tá? Eles são
extremamente responsáveis pela regulação também da resposta imune no contexto geral, tá? Claro que regulação específica é do linfócito T regulador. Então, eu já estou falando para vocês do linfócito B, eu estou falando do linfócito T, eu estou falando do linfócito T citotóxico, T auxiliar e T regulador, tá? Então, gente, se vocês não pegarem isso agora, tá? Cuidem que vocês vão se perder, certo? E o que é isso? Vocês conseguem perceber diferença entre essas células? Cadê todo mundo? Fugiram? Tá, o que tu tá boiando, Antônio? Tá, só que... Ui, tá. Só que, Antônio, o início da aula, na verdade, eu estou passando de novo por cima da aula de semana passada, tá? Então, por isso que, teoricamente, vocês já viram isso, certo? Mas, se vocês estão perdidos, eu posso explicar de novo, certo? O que é que tu tá perdido? Tu não entendeu nada, então, por enquanto. O regulador, o auxiliar e citotóxico, tá? Então são três tipos, tá? Vamos voltar um pouco o slide aqui que eu vou... Tu tá vendo os slides? Tu lembra ah, dessa figura aqui? Tá. Então, tu lembra do surgimento das células? Então, todas as nossas células, elas são provenientes de um único tipo celular, ou uma célula mãe, tá? Que é chamada de stem cell, certo? Então, dessa célula mãe, a gente dá a origem a uma célula pluripotente, certo? Então, célula pluripotente. A célula pluripotente por si só, ela tem a possibilidade da linhagem celular dela gerar outros tipos celulares diferenciados, certo? Tá. Então, ela dá origem à linhagem mieloide e dá origem à linhagem linfóide, certo? O que tem de diferente, tá? Da linhagem linfóide, a gente produz os linfócitos B, T e as células natural killer, que é um tipo de linfócito também, tá? Se a gente fosse desenhar aqui, dentro das células T, a gente tem os três tipos de linfócitos: T auxiliar, T citotóxico e T regulador, certo? Então, dentro do T aqui, a gente divide ele em três grupos: citotóxico, regulador e auxiliar, certo? Cada um com a sua função específica. Certo isso ou não? Tá. Então, vamos voltar aqui. E aí, eu perguntei para vocês, explicando aqui um pouquinho, tá? Que células são essas? Vocês acham, olhando para elas aqui, vocês acham que são da mesma linhagem? São células diferentes? O que são isso daqui? Tá. Gente, assim, ó, dos tipos celulares, tá? A gente tem, deixa eu só botar a Brenda para dentro aqui.
E agora que Brenda é essa? Brenda Cariane Torres. Prof, tenta chamar a Kátia, a Catarina também, que ela não tá conseguindo entrar. Eu tentei chamar, não consegui. Professor Pedro, me escuta? Sim. Acho que não. Sim, escuto. Olha só, aqui no meu bairro faltou luz. Eu tô roubando meu marido, não vou conseguir ficar na aula. Tá, não tem problema. Depois tu assiste Não, a não. aula que eu vou deixar gravada. Gente, eu não tô conseguindo colocar a Brenda Cariane Torres pra dentro aqui. Vocês sabem quem é essa pessoa? Não é da biomedicina. Não sei. Sim, professor, é colega nossa, né? Inclusive, não quero, mas faz dias que eu não via ela. Mas ela já tá dentro, prof. Já entrou? Ela tá aí. Ah, ela tá aqui já. Coisa boa. Tá. Eu tentando botar ela pra dentro, ela já tava aí. Quem era que não tava conseguindo entrar mesmo? A Kátia Catarina. Kátia Catarina. Deu, mandei pra ela. Vamos ver se ela vai entrar. Eu tô. A Emily, ela entrou e ela saiu. Não sei onde é que ela foi parar. Tá, vamos voltar aqui então, tá? Gente, dentro dos tipos celulares, tá? Esses três tipos de células aqui, ou melhor, é um único tipo de célula da linhagem linfóide, tá? Todos eles são linfócitos. Esse daqui é um linfócito, esse daqui é outro linfócito, e esse daqui é um tipo de célula plasmócito. Tá? Gente, o plasmócito, tá? Então, como é que vocês vão enxergar isso daqui, tá? Quem é da biomedicina, no futuro, vai enxergar isso daqui lá numa lâmina de hemograma, tá? Então, quando a gente faz um hemograma lá no laboratório de análises clínicas, um dos quesitos que a gente avalia é a morfologia celular, tá? O que que acontece? A gente chama, tá, de linfobabies, que são os linfócitos de criança, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O linfócito normal, tá? Ele tem essa característica que está aparecendo para vocês aqui, ó, tá? Uma célula com um núcleo mais lateral, tá? E com um citoplasma mais rosado, certo? A gente chama o linfócito de criança, tá? De uma célula mais reativa, certo? Então, do ponto de vista celular, tá? Olhem só. Eu vou mostrar isso daqui para vocês. Vocês conseguem enxergar esta imagem aqui que fica na direita em cima? Que são linfócitos mais basofílicos, que a gente chama? Sim, consigo. Todos vocês conseguem? Ah. Gente, isso daqui, todos eles são linfócitos, tá? Conhecidos como os linfócitos atípicos, certo?
Eu vou mostrar essa imagem para vocês. Isso daqui também é linfócito, tá? Aí eu vou dizer para vocês, esse daqui geralmente são linfócitos de criança, certo? E esses aqui geralmente são linfócitos de adulto, tá? Não é regra isso, tá? É geralmente, certo? A minha pergunta é, por que vocês acham que o linfócito de criança tem esta característica aqui? Mais basofílico, mais reativo. Vocês acham alguma coisa? Eu não entendi o que é o linfócito mais basofílico. Qual é a diferença pro... Tá vendo a cor do citoplasma dele aqui? Tá, sim. Tá vendo essa cor aqui? Tá vendo que ele tá mais azul, certo? Uhum. Mais pintadinho, tá? Agora eu vou te mostrar esse daqui. Tá vendo aqui, ó? Tu tá vendo aquele azul mais forte dele? Agora tá mais roxinho, né? Sim, porque, olha aqui, ó, isso daqui ao redor, ó, é o citoplasma. Só que o normal dele é isso daqui que vocês estão vendo, tá? Uma célula sem aquela basofilia gigantesca, certo? É uma célula mais, a gente diria, não tão reativa. Ou olha essa daqui que bonita, tá? Isso daqui também é um linfócito, certo? O que é que acontece? Quando as células ficam com essa característica aqui, a gente diz que elas estão atípicas, certo? Do ponto de vista, quando tu tem uma célula atípica, é que ela está reativa, certo? Vamos pensar assim. Depois de um dia de trabalho, como é que vocês estão no final do dia? Tranquilos ou vocês estão reativos? Cansados. Cansados, certo? E se alguém mandar vocês dar 2 piruetas no chão depois de um dia de trabalho gigantesco, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar a pessoa aí Mandar longe? pastar, né? Tá. Quando a gente diz que o linfócito está reativo, não é porque ele está cansado, tá? É porque ele está trabalhando acima do normal, certo? E quando a gente tem um linfócito que está trabalhando acima do normal, por que vocês acham que isso está acontecendo? Porque a criança ela está entrando em contato com diversas bactérias e vírus que ela normalmente não tem anticorpos. Então ela está trabalhando o tempo inteiro na defesa, é isso? Isso, tá? Então, quando a gente diz que o linfócito de criança ele é sempre mais reativo, tá? O motivo principal é que a criança, ela nasceu com a imunidade da mãe que ela adquiriu, certo? Então, a imunidade adquirida, a inata, tá? Que ela recebeu a informação do corpo da mãe e, a partir do nascimento, ela começa a ter contato com outros micro-organismos, certo? Cada vez que acontece o contato com outro micro-organismo, tá? Essa célula, as células do sistema imunológico da criança, elas entram em processo de produção de anticorpos para defender a criança, certo? E no momento que elas entram em produção de anticorpos para defender a criança, é o momento que elas ficam reativas, certo? Então, gente, o linfócito de criança, do ponto de vista morfológico, tá? Sempre é um linfócito mais reativo. Mas que para a criança isso é normal, certo? Então, quem é da área da biomedicina tem que ter muito cuidado, que daqui a pouco vocês estão laudando num hemograma de um paciente, dizendo, não, esse paciente tem linfócito atípico, né? Mas, na verdade, ele não é atípico. Ele é atípico porque ele é uma criança, tá? Geralmente, o linfócito atípico de criança, tá? Ele fica com um aspecto mais diferente. Ele fica assim, ó, com projeções citoplasmáticas e um contorno de canetinha maior.
quando é de criança, tá? Agora, se a gente vê esse tipo de linfócito, aqui em um adulto, tem coisa errada, tá, gente? Não é normal isso daqui no adulto, tá? O adulto normal é... Não tem nenhum aqui. É isso daqui, ó. Ficou claro para vocês? Sim. Tá bueno, então. Não. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Boa pergunta, tá? Nem sempre o linfócito, por ter citoplasma maior, é que ele está reativo, tá? Deixa eu ver aqui, linfócito pequeno, vamos ver se aparece aqui. Olha só. Aqui aparece. Tu tá vendo esse citoplasma aqui? Isso daqui é um linfócito normal. Tu tá vendo esse citoplasma aqui? Esse é um linfócito normal também, tá? Tu tá vendo esse daqui? É normal, tá? O linfócito por si só, ele tem uma morfologia diferente, tá? Que não necessariamente por ter um citoplasma maior é que ele seja atípico. Ele tem que estar maior ou maior e basofílico, ou senão ele tem que estar mais basofílico. O que é o basofílico? É aquela cor mais intensa, mais azulada. Que é isso daqui, ó. Que era o atípico que eu mostrei para vocês antes, tá? Que é este, ó. Ué. Isso daqui, eles são linfócitos atípicos também. Ó. Não necessariamente o citoplasma é maior, tá? Mas ele tá basofílico, certo? Isso é característico de célula em atividade. Certo? Isso, gente. Aqui, ó, esses que eu queria mostrar. Ficou claro para todo mundo isso? Hoje é aquele dia que vocês estão me deixando falar sozinho, né? Sim, obrigada, Sor. Sim. Sim, é que o meu microfone dá problema. Tá. Vamos adiante, então. Então, vocês percebem, então, que essas duas aqui são um tipo de célula, tá? E esse daqui é um plasmócito, tá? Essa região aqui próxima ao núcleo da célula, tá? Mais esbranquiçada no plasmócito, é a região reativa, aonde a gente diz que está ocorrendo a maior produção de anticorpos. O plasmócito também é responsável, ele é um tipo de linfócito B, tá? Que é responsável direto pela produção de anticorpos, tá? Então, essa área aqui, ó, mais esbranquiçada, próximo ao núcleo, são áreas responsáveis que a gente enxerga a grande produção de anticorpos, tá? Esse tipo de célula aqui, gente, também ele é visto quando o paciente tem mieloma múltiplo, que é um tipo de desregulação, tá? Da linhagem linfóide das nossas células, tá? Onde há uma hiperprodução da fração gama das globulinas, tá? E produz, então, uma quantidade descontrolada de anticorpos, só que eles acabam, então, atacando as nossas células, certo? Dúvida até aqui, pessoal?
Professor, Não, em relação à cor ali, é a coloração de Gram que dá essa cor para eles? Não, gente. Agora a gente começa a ver um tipo de coloração que é chamado coloração de Giemsa Maigrum, tá? Esse tipo de coloração, ele é utilizado dentro do laboratório de hematologia, geralmente, tá? Então, a gente enxerga as células brancas do nosso sangue através desse tipo de coloração, que ou é Giemsa Maigrum ou é panótica rápida. São dois tipos de coloração que a gente enxerga, que a gente utiliza para enxergar as células brancas, tá? Vocês não vão ver, eu tenho elas já coradas na faculdade, tá? E a gente não vai fazer a coloração em cima, vocês vão ver a célula já pronta corada, certo? Ok. Tá bueno. Tá. E os órgãos linfóides, certo? Então, são tecidos organizados que contêm grandes quantidades de linfócitos e um ambiente de células não linfóides, tá? Então, dentro da produção de linfócitos, tá? A gente tem os órgãos linfóides, que eles são responsáveis pelo desenvolvimento, então, a maturação dos linfócitos, tá? E são responsáveis também por auxiliar a resposta imune, certo? O que a gente tem de diferente, tá? Os órgãos linfóides, gente, os principais são o timo, o baço, certo? E também a medula óssea, tá? A minha pergunta para vocês, tá? Então, tem os linfonodos, os órgãos linfóides principais e os linfonodos satélites, tá? Que são os responsáveis pela primeira resposta imunológica. Aí vem uma pergunta bem clássica que vocês, todos, não só da enfermagem, tá, tem que saber, que, por exemplo, uma coleta ou uma manipulação de um membro com mastectomia, certo? E esvaziamento axilar, a gente pode mexer nesse membro do ponto de vista de puncionar, de fazer procedimentos de enfermagem ou de procedimentos de coleta de sangue? Pode isso ou não? Não. O braço que foi feito mastectomia não pode ser manipulado para fazer punção. Por quê? Acho que porque não tem uma vascularização, alguma coisa assim, professor. Oi? Eu não entendi. Não. Seria Eu porque acho que são sim. removidos? Eu Tá, acho né? que não tem uma boa vascularização, alguma coisa assim. Foi retirado ali os linfonodos. Eu acho, pelo menos. Tá. Vamos pensar um pouquinho então, tá? No momento que eu tenho um local que é responsável pelo desenvolvimento, tá? E resposta e início da resposta imune, certo? Então eu tenho o local aqui, tá? Se por acaso eu recebo uma informação nesse local aqui dizendo, olha, tem alguém que está infectando um local do meu membro, por exemplo, tá? Olhando para o slide agora, tu faz uma punção aqui nesta região do braço, tá? Na parte mais distal do braço do paciente, certo? E, por acaso, não foi feita a asepsia corretamente, entra então uma bactéria. Vamos desenhar um copo, tá? Punção, por exemplo, tu punciona um paciente para tirar sangue, certo? Tu pica o paciente para tirar sangue, entendeu? Tá? Então, tu faz um furo, entra lá na veia do paciente e tira o sangue. Ou tu punciona o paciente para fazer uma infusão de soro fisiológico, por exemplo, tá? E nesta punção, tu acaba contaminando o paciente, certo? Quando isso acontece e o paciente tem os linfonodos sem ter retirados ele, o que acontece?
Esse local aqui manda a informação para o linfonodo. Aqui, gente, é como se fosse um quartel de linfócitos, certo? Essa região aqui recebe informação, olha, tá tendo contaminação naquele local, certo? Vamos ir para lá, tá? Os linfócitos, então, são ativados, eles chegam aqui para auxiliar na resposta imunológica, tá? Quando ocorre a retirada, então, dos linfonodos, tá? E esse processo, tá, não ocorre. E o paciente fica vulnerável às contaminações. Ficou claro isso para vocês? Professor, só uma dúvida. No caso, assim, ó, só para punção, porque a gente também não pode verificar pressão nesses braços, ocorre esses procedimentos, né? Isso, tá? Eu tô dando o exemplo de punção, tá? Porque é o exemplo mais clássico entre a enfermagem e a biomedicina, entendeu? Mas também não pode ver pressão, tirar a pressão a gente não tira de ninguém, né? Mas verificar a pressão do paciente, tá? De certa forma, evitar a manipulação daquele membro, certo? Porque é um membro suscetível a ter contaminação. Sim ou não, Kátia? Tá. Então, gente, a minha pergunta agora é, tá? Quem está na área da saúde já trabalha com isso, tá? Já deve ter ouvido falar em algum momento da vida, tá? Que, eu fui no laboratório fulano de tal, ou numa emergência fulana de tal, e coletaram o sangue, ou fizeram uma punção para fazer uma infusão nesse membro aqui. E me falaram que depois de não sei de quanto tempo, pode manipular esse membro de novo. Vocês acham que está certo ou está errado isso? Ele pode manipular, ele não pode carregar peso naquele membro, no membro da punção. Quem mais? E quem não acha nada, fala alguma coisa ou não? Eu não sei por quê. Tá. O manipular é Antônio, né? O manipular, Antônio, que eu digo é assim, ó, é verificar a pressão, Administrar administrar a medicação, fazer uma injeção ali no membro do paciente, até mesmo fazer uma vacina, tá? São procedimentos de enfermagem que vocês diariamente vão fazer depois, tá? Então, do ponto de vista do mais simples, é fazer uma punção para tirar sangue ou medir uma pressão, certo? Então, são dois termos mais clássicos e simples, tá? A minha pergunta é, daí, tu acha que depois de uma mastectomia, tá? Aonde a gente tira esses linfonodos satélites aqui, tu acha que dá para fazer isso? Eu tô voltando pouquinho. Não pode, certo? 5 anos no mínimo. Por que 5 anos? Não pode fazer só se tiver autorização do médico dele, né, professor? Isso. De certa forma, tá? Mas por que vocês acham que é 5 anos? Eu acredito que a medicação que for feita ali, ela vai ficar concentrada no membro, não vai para o resto do corpo. Tá. Gente, assim, ó, além da diminuição da circulação nesse membro, tá? A gente tem um perigo muito grande, tá? Vamos mudar um pouco a pergunta. Vocês acham que os linfonodos do paciente, essas áreas de linfonodos aqui, tá? Tá embaixo do braço do paciente, ela se refaz?
Não. Não. Fala, Antônio, tu não precisa ficar achando que tá mal. Pode falar. Tá. Primeiro, tá? Tu não precisa pedir desculpas porque tu tá aqui para aprender, certo? E a minha função é ensinar, tá? Então, assim, ó, existem duas possibilidades, tá? Vamos voltar um pouquinho. Quando uma paciente vai fazer uma mastectomia, sabe o que é uma mastectomia? Retirada dos seios, tá? Então, a mulher descobriu um câncer de mama. Isso, tá? Descobriu um câncer de mama e ela tem que fazer uma cirurgia para retirar, certo? Geralmente, no câncer de mama, tá? Pela vascularização da mama, tá? E dos linfonodos que existem na mama e muito próximos da região axial, certo? Embaixo do braço, tá? O médico, ele opta ou não por tirar os linfonodos. Olha para o slide aqui. Tu tá vendo que aqui... Espera aí que eu vou mudar a cor aqui, só um pouquinho. Jesus, o que eu botei aqui? Tu entende que aqui tem uma mama? Isso, tá? Então, embaixo da mama eu tenho linfonodos e tu vê que nesta região aqui, muito próxima da mama, tem linfonodos, tá? Bom, mas o que tem a ver o linfonodo com o câncer, tá? A região da mama, a região debaixo do braço, aonde tem linfonodos, são regiões muito vascularizadas, aonde a gente tem muito sangue circulando por aí, entendeu? Então, muita vascularização. Entendeu esse termo? Tá. Quando tu tem uma vascularização maior, tá? E tu tem linfonodos, e olha a rede que ele faz, tá? Ele se liga com todo o corpo, certo? Então, a rede de linfonodos, ela se liga com todo o corpo, tá? Se, por acaso, a célula tumoral, aquela que está causando câncer no paciente, ela acessar o canal do linfonodo, ela circula muito fácil para outras regiões. Sim ou não? Isso, tá? E é muito comum, gente, a gente ter mulheres com câncer de mama que não cuidaram no início e aparecer as células tumorais, gente, do câncer de mama lá no líquor da paciente, que é o líquido que fica ao redor do nosso sistema nervoso central, certo? Então, essa célula, tá? A célula tumoral, quando ela entra no canal do linfonodo, ela se espalha muito fácil porque ela tem a gente diria, um caminho liberado, certo? Então, o médico opta ou não por tirar o linfonodo ou não, dependendo da localização do tumor, dependendo da característica do tumor, certo? Geralmente, eles optam pela mastectomia geral e retirada de linfonodos, que eles garantem, tem uma garantia melhor, então, do tratamento desse paciente, certo? Voltando um pouquinho, tu entendeu isso, Antônio, ou não? Tá. Voltando um pouco, então, o que a gente estava falando na aula de hoje? Ah, meu Deus, a amnésia tá... Não. Eu estava falando de quê? De linfócitos, né? Não era? Sim. Tá. O linfonodo é o lugar onde o linfócito está morando, certo? Sim,
tá? Se eu tiro os linfonodos, tá? E por um acaso eu contamino este membro do lado aonde eu tirei o linfonodo, tá? Como é que vocês acham que vai acontecer uma resposta imunológica daquele local? Mais rápida ou mais devagar? Mais lenta. Mais lenta, certo? Então, gente, toda vez que a gente tirar o linfonodo do membro, certo? O certo é não manipular este membro, nem do ponto de vista de verificar pressão, medicamento, qualquer coisa, tá? Porque se a gente, por um acaso, contaminar aquela região, a probabilidade de ter um processo infeccioso sendo gerado naquele local é muito maior, certo? Então, gente, o cuidado que a gente tem que ter nesses membros, aonde a gente teve a retirada dos linfonodos, é porque a resposta imunológica daquele local está comprometida, tá? Aí a segunda pergunta que eu tinha feito para vocês: por que depois de 5 anos pode fazer procedimento naquele membro? Vocês falaram isso aqui, certo? Aí eu volto à pergunta: a gente pode realmente, depois de 5 anos, manipular esse membro? A Kátia já está dizendo que não, né, Kátia? Tá. Gente, não pode manipular esse membro, certo? Porque o linfonodo, ele não se refaz. Ele veio com a gente lá do nosso nascimento e ele foi amadurecendo. O sistema linfático, ele não se refaz. Ele também é responsável por drenar líquido daquela região. Então, a mulher que teve a retirada da mama e dos linfonodos, geralmente no lado onde ela fez isso, ela tem comprometimento de circulação, ela tem comprometimento de drenagem líquida, ela fica com o braço mais inchado, certo? Então, nem agora, nem depois de 5 anos a gente pode manipular esse local, porque o linfonodo por si só, ele não se refaz. Tá claro isso para vocês? Então, Sim. se vocês, por acaso, um dia falarem que eu disse para vocês que dava, eu tenho gravado e eu vou dizer para vocês que não, tá? Então, por favor, gente, cuidem. Vou começar a funcionar no pé. Aí, Teromar, é uma opção, tá? Nesses casos, a mastectomia, quando ela for bilateral... Porque, o que eu digo é, tem muito paciente quimioterápico que não tem mais acesso no outro braço. Após 5 anos, pelo menos os doutores lá liberam a gente de fazer a medicação. Tá. Eu ia chegar nessa linha que os médicos acabam liberando, mas com responsabilidade deles, tá? Porque se era uma coisa, eles já estão cientes que... Isso, consciência assim, deles. A gente... Cada caso é um caso. Nesses casos onde a mastectomia é bilateral, tá? A gente diz sim, punciona o dorso do pé, tá? Para tentar evitar puncionar o membro com mastectomia, tá? Mas o dorso do pé, quem já trabalha na área da saúde, dorso do pé é em cima do pé, tá, gente? Então, a opção é nesse local, tá? Só que, por exemplo, assim, a gente tem muitos casos envolvidos com punções, em si, manipulação do dorso do pé, aonde a pessoa que manipulou não cuidou do membro, do pé do paciente. Por exemplo, assim, ó, numa maca, eu já vi essa situação acontecendo. O paciente estava lá no leito, foram lá, puncionaram o paciente para tirar sangue, tá? Não cuidaram do membro do paciente, porque a indicação é, tu tira o sangue ali do dorso do pé, tá? Levanta o membro, bota um banho de gelo, deixa 5 minutinhos e depois tu deixa o paciente à vontade, tá? Não fizeram isso. Jogaram o lençol por cima, cobriram o paciente e esse paciente continuou sangrando nessa região, porque ele era anticoagulado, tá? Então teve essa situação. Teve paciente que criou um trombo no pé,
teve comprometimento no membro por causa que também não cuidaram, mas nesse caso deixaram o paciente sair caminhando sem ter o cuidado e o paciente trombosou. Então, são situações que, na escolha do dorso do pé, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem complicações, é uma região muito sensível, tá? Mas ela não é impossível quando feita da maneira correta. Certo isso? Certo. Positivo. Vamos lá, então. Pessoal, quem tá perdido, é fácil de esquecer o garrote, diz a Kátia, tá? Gente, é muito fácil, tá? Eu vou contar uma história para vocês de uma vez que aconteceu, tá? Na época, eu era bioquímico do setor de hematologia, tá? Não vou contar para vocês da onde, certo? E não sei o que aconteceu, eu tive que ligar para um paciente para pedir recoleta para ele, tá? Com essa história do garrote. Agora que a gente está entrando no inverno, é pior ainda, tá? Escuta o que eu vou falar. Era inverno na época, tá? Eu nunca me esqueço disso. Liguei para o paciente e eu disse: olha, era um senhor de idade, o senhor vai precisar voltar, porque a gente precisa recoletar do senhor, porque né, deu um problema com o seu sangue, tinha coagulado, eu não conseguia fazer o exame, precisava ter ele íntegro, tá? E aí ele me diz assim: ai, meu querido, olha só, eu achei que ia dar problema, né? Eu pensei: ué, por quê? Né? O paciente fala que, eu achei que ia dar problema. Eu cheguei em casa com uma borrachinha pendurada no braço. Gente, ele chegou em casa com o garrote no braço dele. Mas como era inverno, estava cheio de casaco, botaram por cima do casaco, tiraram o sangue, fizeram o procedimento e deixaram o garrote no meio dos casacos, tá? E eu perguntei para ele: o senhor já tirou a borrachinha? Sim, meu querido, eu tirei, tá aqui comigo, eu vou levar então quando eu voltar. Aí eu pensei: pelo amor de Deus, né? Bom, na hora eu liguei para a equipe de enfermagem que era responsável por fazer o procedimento, né? Disse: olha, o paciente está com um garrote em casa. Ele chegou em casa com a borrachinha pendurada no braço. Então, gente, a probabilidade dele ter uma trombose nesse braço, porque sabe, sei lá, quanto tempo ele ficou com esse garrote, é gigantesca, tá? Então, por favor, não me façam isso. Não tenham cuidado com os pacientes, tá? De coração, certo? Voltando para a aula de imuno, então, agora, tá? Dá para escrever um livro com as coisas que já aconteceram nas coletas, gente. Assim, é sem mentira, tá? Olha, hoje a gente tá bem decoro, hein? Tem 27 alunos. Acho que é o dia que mais teve gente na aula até hoje. Tá. Então, O pessoal vai aprendendo, né, a conexão, daí acho que vai aumentando o número. vai aprendendo, né? O pessoal tá aprendendo aos poucos a entrar, né? A Emily, eu ensinei ela final de semana agora. Eu tava de plantão lá na Santa Casa junto com ela. Ela tá aí, tá escutando ainda por cima. Ela pode se pronunciar se ela quiser. Eu tive bastante dificuldade no começo, né, mas agora depois que começaram a enviar os links das aulas, né, tem se tornado um pouco mais prático e fácil, né, para acessar as aulas. Isso, tá, gente? E assim, tentem ajudar os colegas que vocês sabem que não tiveram, que não conseguiram ainda, tá? Mas lembrem-se também que quem não está conseguindo, que a gente sabe que tem pessoas que não têm acesso à internet, tentem baixar o vídeo como eu ensinei para vocês na semana passada, retrasada, enfim, mandem um para o outro pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, certo? De modo que todo mundo consiga aproveitar as aulas, tá? Se caso tiverem alguma dúvida e queiram perguntar, é só mandar por e-mail também para nós, para o professor daí específico, né, em relação à dúvida, tá? Então não esqueçam disso, tá? Então, e também quem precisar de ajuda, ó, só grita e a gente tenta ajudar ao máximo para que todo mundo tenha acesso, certo? Oi. Ué, sim. Tá, depois tu tá no
Tá, isso. Depois, então, quando acabar a aula, a gente entra, tu bota a tua tela para mim e a gente vai fazendo junto, pode ser? Tá. Então, pessoal, dando seguimento à aula, tá? Dentro dos órgãos linfóides, a gente chama, então, de órgãos linfóides primários ou secundários, tá? Dentro dos órgãos linfóides primários, a gente tem o local onde é gerado os linfócitos, que é na medula, tá? O timo, que é o principal local de maturação de linfócitos T. Vocês precisam saber isso, porque eu vou cobrar em prova, tá? E os órgãos linfóides secundários, tá? Que são os linfonodos, o baço e o tecido linfóide associado às mucosas, tá? Geralmente são órgãos especializados na captura de antígenos, tá? Possibilitando o início da resposta imune adaptativa, tá? Até então a gente estava falando de resposta imune, da memória da resposta imune, e agora a gente começa com um novo termo falando de resposta imune adaptativa, ou seja, o que está se adaptando ao meio, certo? Bom, vocês precisam entender como é que acontece o processo, então, da resposta imune no sistema inato, certo? O que é o sistema inato? Resposta imune inata. Resposta imune adaptativa. Quem é que vem primeiro? A inata. Por quê? Porque a primeira resposta é quando entra um corpinho estranho e eles reconhecem o antígeno. E da onde é que vem esse reconhecimento? Porque Pele. se ninguém te falar que o prato é um prato, ou melhor, pelo amor de Deus, que isso daqui é um celular, tá? Tu não vai saber, certo? Então, alguém te disse alguma vez que isso daqui era um celular, certo? Tua mãe, provavelmente, tá? Tu tem uma resposta imune inata, que alguém já te disse que isso daqui era um celular, tá? Agora, se eu atirar esse celular em ti, tá? E tu não vê quem atirou, tu levou um celular na testa e caiu na tua frente, e tu descobriu que isso daqui é um celular, tu desenvolve uma resposta imune Não é adaptativa, certo? Porque tu te adaptou te apresentando alguma coisa na marra, entendeu? Sim ou não? Sim. Então, a resposta imune inata é aquela resposta que a gente herda da mãe, certo? E a adaptativa é o que a gente vai se adaptando ao longo da nossa vida, tá? Então, quando a gente fala, então, da resposta imune inata, tá? É o que começa a resposta inflamatória, é o que gera uma resposta inflamatória, tá? Então, o primeiro processo de resposta inata, tá? É a pele, o tecido do paciente, tá? Então, é o revestimento interno das mucosas epiteliais, das vias respiratórias e do intestino, são as principais defesas contra os patógenos invasores, tá? Gente, não somente a região do nariz, tá? Do intestino, mas também a nossa pele tem sensores epiteliais, tá? Que são responsáveis pelo reconhecimento dos antígenos, tá? Antígeno tá claro para todo mundo? Sim. Tá. Sim. A Regiane não tá dentro da sala, né? Não, ela tá aqui. Tá. Então, o segundo passo é um micro-organismo, então uma bactéria, tá? Que rompe essa defesa, certo? E elas encontram as células e essas moléculas que são responsáveis, então, pelo desenvolvimento da resposta inata, pela ativação da resposta inata, tá? Então, para eu ter uma infecção,
o micro-organismo, ele precisa, no caso da pele, tá? Ele precisa penetrar nas camadas mais internas do nosso epitélio, tá? A terceira etapa é o reconhecimento dos macrófagos, tá? Os macrófagos, em pequena quantidade, eles já estão na nossa pele, tá? E quando tem um agente infeccioso, tá? Eles são a linha de defesa principal, tá? Que reconhecem, por exemplo, uma bactéria ou um vírus, tá? Por receptores de membrana, tá? Neste momento também já tem meu Deus do céu, já tem componentes da nossa pele que são liberados pelas nossas células epiteliais para auxiliar na resposta imune, mas não são componentes do nome. Eu já vou lembrar, já vou falar para vocês, tá? O quarto passo é quando o macrófago reconheceu a bactéria e ele pega esta bactéria para ele e faz, então, a destruição, certo? Quando isso acontece, ao mesmo tempo, na mesma linha, a gente tem a liberação de citocinas ou quimiocinas inflamatórias, tá? Que são moléculas biologicamente ativas que auxiliam no processo inflamatório, tá? Interleucina 6, interleucina 2, TNF-alfa, tá? Que são responsáveis pela ativação também da imunidade inata, tá? A partir disso, onde teve o reconhecimento do macrófago, a apresentação dele, liberação das citocinas ou quimioleucinas inflamatórias, tá? Eu começo com o processo inflamatório, tá? Citocinas, então, é o nome geral dado a qualquer proteína que é secretada por células e afeta o comportamento das células vizinhas, tá? Portadoras de receptores, e as quimiocinas são secretadas e atraem células portadoras de receptores de quimiocinas, como os neutrófilos e os monócitos, tá? Todo esse processo em conjunto, gente, uma coisa é eu estar explicando para vocês que ele acontece e eu estou explicando para vocês separadamente, tá? Mas eles acontecem todos ao mesmo tempo, tá? Então, essa situação vocês precisam ter em mente de vocês desse processo comum, tá? Que vai acontecer, certo? Vamos parar, fazer um intervalinho de 15 minutos e depois a gente volta? Pode ser? Tranquilo. Tá bueno, então. A vacina não funciona como a resposta inata? Não, a vacina responde como uma resposta adaptativa, tá? Teve uma pergunta ali, certo? A vacina sempre gera uma resposta adaptativa, ela não gera uma resposta inata. Inata é só o que a gente teve quando a gente cresceu, quando a gente nasceu, perdão, tá? Vou me retirar agora, daqui 15 minutinhos eu retorno.